Dia, ouvintes. Bom dia, Marcos Dantas. Gostaria de agradecer essa oportunidade de divulgarmos o conhecimento que é produzido na UFRN para toda essa população do Seridó. Professora, como é que surgiu a ideia do projeto de extensão Direito da Saúde da Mulher? Veja, eu trabalho com direito da saúde há muitos anos. Então, trabalho com direito da saúde no meu mestrado, trabalhei nos meus dois doutorados. Então, é um tema que me é muito caro. E quando passei a ensinar na UFRN, no Campus Séries, o que é que eu verifiquei é que a gente precisava fazer com que esse conhecimento ele fosse transposto para além das paredes da universidade. Então, temos um público muito seletivo, que são os nossos alunos, né, o nosso corpo docente, que é muito preparado, e que pude verificar que eles estavam muito aptos para fazer a divulgação desse conhecimento, para a reprodução desse conhecimento, justamente para a comunidade do Rio Grande do Norte, em especial a comunidade do Seridó. E a forma mais fácil para se chegar a essas pessoas foi justamente, por exemplo, confeccionar cartilhas, e como é que vai ser a distribuição? Veja, a universidade ela tem os três principais pilares, que é ensino, né, que é a sala de aula, a pesquisa e a extensão. Então, é justamente a extensão que faz com que essa universidade saia, né? Então, o que é que a gente verificou? De primeiro, seria a elaboração de folders, e foram elaborados 6 panfletos informativos para serem distribuídos para principalmente aquela população que não tem tanta vivência com a internet, porque o grande público vai ter acesso e já está tendo acesso via o Instagram. Nós temos uma página do Instagram que é Direito da Saúde da Mulher, e que a partir do acesso a essa página é possível, inclusive, baixar os panfletos de modo integral, de modo que eles podem ter esse acesso, fazer essa consulta corriqueiramente. Mas a distribuição está sendo feita já na corrente semana e na próxima, tanto em escolas, em hospitais, em centros de saúde, em igrejas, a depender da temática do nosso folder, que cada um tem um público-alvo específico. Era até isso que eu ia falar, porque vai da menina até a mulher idosa, né? Então, para cada público de idade, para cada faixa etária, tem um direito diferente? Não é somente a faixa etária, o direito é o único, mas a depender da condição de vulnerabilidade do sujeito desse direito, é preciso uma tutela específica. Então, nós temos o primeiro, que é o direito à saúde aplicado à menina do Seridó, mas temos o segundo, que é aplicado às gestantes. Tem um outro que é da mulher em geral e o seu acesso a medicamentos, como ter acesso à farmácia popular, por exemplo. Tem as principais condutas prejudiciais à saúde da mulher seridóense, e aí também tem a parte de violência contra a saúde, contra a mulher, e que, inclusive, interfere na saúde da mulher, que, infelizmente, ainda é muito corriqueiro no nosso estado. Tem o direito da saúde aplicado à mulher no ambiente do trabalho, e tem o específico à mulher idosa. Então, a gente pensou o seguinte, em abarcarmos a mulher, desde a menina até a idosa, e também outras situações específicas, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, que faz com que a trabalhadora se sinta em situação vulnerável, que possa atentar contra a sua saúde. E o interessante é que, primeiro, que o material está bem didático, né? Muito fácil de se compreender. E vocês tiveram a preocupação também de apontar, inicialmente, a violação dos direitos, quais são os direitos violados, né? Quais são os direitos que as mulheres têm, né? E outra coisa também, informando canais em que elas podem, por exemplo, pedir ajuda, denunciar, procurar algum tipo de informação, não é isso? É importante ressaltar que essa pesquisa foi feita em coautoria, né? Então, de professor, temos eu como coordenadora, mas a gente tem um professor colaborador, que é o docente professor doutor Oswaldo Lima Júnior, e temos as discentes, que foram, assim, parte essencial. Sem elas, a gente realmente não teria concluído, que é a Ana Cláudia, a Yandeara, a Jardelle e a Leandra. Inclusive, todas as ilustrações foram feitas por uma aluna de Direito do SERES, que também é uma artista, que é a Leandra Juliana. E um em especial me chama a atenção, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é o direito da saúde aplicada à mulher no ambiente de trabalho. Vocês levantaram, por exemplo, dados, né, de violação nessa questão do ambiente de trabalho da mulher aqui no Seridó?
Então, é tanto que a gente foi verificar quais seriam os principais canais de apoio que essa mulher que eventualmente se sinta violada ou que nem sequer saiba que aquela conduta que não lhe é benéfica é realmente uma violação. Então, a gente fez uma pesquisa, então, os docentes e os discentes, a gente fez uma pesquisa e a gente verificou dados em relação a assédio sexual, assédio moral, a falta de utilização de EPI, né, a questão da violação em relação ao cumprimento do salário maternidade, as jornadas de trabalho excessiva, principalmente na jornada de trabalho excessiva, a gente viu realmente dados bem alarmantes e por isso que precisa dessa informação. Por isso que a gente já colocou o contato do Ministério Público do Trabalho, do nosso núcleo de prática jurídica, que é gratuito, dentro do SERES, dentro do curso de Direito da UFRN, a Defensoria e etc. Infelizmente, o brasileiro, ele às vezes não conhece os direitos que ele tem, né? Os próprios alunos também do curso de Direito se surpreenderam, por exemplo, na pesquisa com relação a essa questão dos direitos à saúde da mulher? E uma questão muito interessante que eu verifiquei aí pelo aprendizado dos nossos alunos é o seguinte, que por muitas vezes eles aprendiam os direitos em relação à saúde da mulher, e da saúde geral, mas aprendiam assim, como é dever do Estado. Mas quando a gente ia para o âmbito de eficácia, ou seja, como fazer, concretizar esses direitos, aí tem algumas barreiras. Uma pergunta que eu sempre faço é como a gente vai fazer esse direito se realizar? Aí sempre dá um minutinho, uns minutinhos de pausa, justamente para a reflexão, porque o difícil é a gente levar o direito para a sociedade. Tem uma frase de um filósofo do direito, que é Georges Ripert, que ele diz o seguinte, que quando o direito cega-se para a realidade vinga-se, cegando-se para o direito, ou seja, o direito precisa estar adequado para as necessidades sociais, ele precisa também ser posto em prática. A gente precisa defender essa eficácia social por meio da universidade. Professora, o material está pronto, trabalho bacana, muito bem produzido, agora o desafio é levar, por exemplo, esse material a outras instâncias, as escolas públicas municipais, as escolas públicas estaduais, né? Aonde a mulher ela possa realmente estar, e para isso é importante parcerias? É importante parcerias, inclusive cumpre ressaltar que este é apenas o primeiro projeto de uma cadeia de projetos que virão em seguida, certo? O senhor falou no início cartilha e realmente o senhor estava antevendo, porque a nossa necessidade, a nossa pretensão é para 2022 a gente propor um outro projeto já com a cartilha. Então, em vez de folhetos, vai ser o nosso objetivo é a confecção de cartilhas, porque aí para a consulta, no geral dos direitos, vai ficar mais fácil. Então, aprimorarmos esse texto e aí fica o nosso convite para as autoridades públicas e para outros organismos que se interessem pelo tema e que entendam a necessidade do nosso pleito e também participem. Estamos sempre abertos a parcerias. Você citou, por exemplo, essa questão do núcleo de prática jurídica, que é realmente um exemplo de sucesso aí, de como trazer a sociedade para dentro da universidade, né? Existem, por exemplo, mulheres procuram o núcleo de prática jurídica para denunciar alguma violação dos direitos? A grande parte da demanda em relação, que chega ao núcleo de prática é em relação a direitos de família, certo? Então, eventualmente, se tem um caso de violência doméstica no âmbito familiar, né? Então, assim, doméstica é no âmbito familiar, e eventualmente tem esses casos, mas não digo que é a maioria, nem que é tão corriqueiro. E os dados mostram que não é porque não ocorram. Então, o que é que precisa? Precisa, primeiro, de conhecimento sobre os direitos da saúde da mulher. Segundo, saber a quem recorrer no caso de identificação. E terceiro, ter a garantia jurídica de respaldo, né? De que estou segura ao denunciar, estou segura a pleitear a eficácia de um direito meu. Claro que... Afinal de contas... Eita, desculpa. Não, pode ficar à vontade.
Afinal de contas, o direito à saúde, ele consta no rol de direitos fundamentais da nossa Constituição. Sendo assim, ele é inviolável, indisponível, ele é vitalício, ele é oposto contra todos, ele é erga omnes, então é de suma importância. É claro que é bom que as pessoas realmente tenham acesso ao material para poder ter todas as informações, mas de forma resumida, o que é que você poderia destacar, por exemplo, quais são as principais violações de direito da mulher no ambiente de trabalho, por exemplo? No ambiente de trabalho, como falei, são os casos de assédio sexual, os casos de assédio moral, os casos de preconceito mesmo, de discriminação, de não contratar a pessoa simplesmente com base no gênero dela, colocar jornadas excessivas para a mulher, causando lesões por esforços repetitivos, por exemplo. A questão da ergonomia, que também é muito importante, agora, principalmente com algumas pessoas ainda trabalhando da forma remota, a questão da ergonomia, como ser preservado, entre outros direitos. Na mulher idosa, que não seja idosa, destacaria que tipo de violação? A questão da mulher idosa não seria já no ambiente de trabalho, né? Mas é a questão de fornecimento gratuito de medicamentos, porque se sabe que na última etapa da vida, que não necessariamente ela é curta, né? Já que temos após a revolução biotecnológica, um grande aumento na expectativa de vida. Então, a mulher idosa ela tem direito a ter acesso às unidades geriátricas de referência, com profissionais especializados na área de geriatria e gerontologia social, eventualmente atendimento domiciliar por perícia médica do INSS, incluindo, às vezes, internação para idosos obrigadas e acolhidas por instituições públicas filantrópicas, atendimento preferencial, esse direito já é mais conhecido, né? Preferencial, imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados, proibição de cobranças indevidas em razão da idade por planos de saúde e seguradoras, vejam que tema importante, direito a transitar em vias calçadas acessíveis, entre outros. E com relação ao direito da saúde aplicada às gestantes no Seridó, o que você destacaria? Pois em relação às gestantes, a gente tem vários direitos que comumente são transgredidos, né? A gente poderia salientar a questão do salário de maternidade, né? Mas também tem o direito a testes rápidos de sífilis, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis e que também podem ser transmissíveis para o bebê. Também, além dos testes, elas têm direito ao tratamento, direito a receber informações e orientações em relação à gravidez, direito a escolher a modalidade de parto. A gente tem, infelizmente, a violação obstétrica, que é aquela que se caracteriza quando tem abusos sofridos pelas mulheres gestantes, tanto no pré-natal, no parto e no período pós-parto. A parturiente, por exemplo, ela tem o direito de indicar um acompanhante durante todo o período do trabalho de parto e também parto e pós-parto. Em qualquer situação de urgência para ela, por exemplo, nenhum hospital, maternidade ou instituição correlata pode recusar um atendimento de parto. Então, ela tem esse direito ao parto sem violência, né? Ela tem direito a ter contato com o seu bebê após o nascimento, claro, a amamentá-lo. Então, são esses direitos que parecem tão óbvios, mas que são corriqueiramente transgredidos. E na temática do direito à saúde da mulher e acesso aos medicamentos, é bem mais amplo também? Então, a questão do acesso aos medicamentos, acho que é o tema mais prático que a gente tem, certo? Porque a gente indica no nosso folheto quais os medicamentos que se podem comprar com desconto do seu valor original, por exemplo. E aí a gente selecionou os mais corriqueiros, a gente fez uma pesquisa com os médicos que atuam também na região e fora da região, para a gente ter essa consultoria específica, já que estamos tratando de um projeto feito por docentes e discentes de direito. Mas onde e como pode ser feita a retirada desses medicamentos,
quais os documentos que precisam ser apresentados, e se a pessoa tiver acamada e não puder ir presencialmente ao estabelecimento, como proceder, se existe um limite mínimo de idade para disponibilizar esses medicamentos, e no final do nosso folder, a gente coloca os contatos principais em Caicó, Currais Novos, Jardim do Seridó e Parelhas, em relação às farmácias populares. E deixamos a saúde da menina por último, porque mesmo apesar da idade nova, também tem direitos, não é isso? Eu vou até refazer a sua frase, se me permite, principalmente devido à sua idade ser menor, aí é que ela tem uma vulnerabilidade mais alargada, né? Mais evidente, e aí é que sim, precisa de proteção. Por exemplo, é importante esse projeto, porque há um senso comum, ainda remanesce, infelizmente, no senso comum, a ideia de que a criança, quando ela se coloca como a condição de paciente, ela não tem opinião, que quando a adolescente se coloca na condição de paciente, ela não tem opinião. Existe uma questão que precisa ser ressaltada, que existe a diferença entre capacidade jurídica e capacidade para consentir. A pessoa, a menina que é paciente, enquanto ela tiver a partir do momento que ela tiver capacidade para consentir, para dizer se quer ou não quer se submeter ao tratamento, se ela suporta, certo? Ela tem esse direito de saúde a autonomia dela como paciente deve ser respeitada. Então, quando é que se transgride? Quando se impede o atendimento ou marcação de consulta, quando eventualmente, infelizmente é uma realidade, há adolescentes que elas engravidam justamente em situação de hipervulnerabilidade, então elas não podem ser maltratadas, inclusive caso tenham interrompido a gravidez, e fazendo parênteses, não se está estimulando essa prática, pelo contrário, a gente está aqui dando informação de acordo com o nosso direito, né? Ela tem o direito de ter garantida a privacidade, de ter garantida a autonomia dela, a confidencialidade, afinal de contas, o processo clínico ele é sigiloso, inclusive para essas adolescentes, né? Então, não pode haver essa quebra do sigilo, não pode negar informação contraceptiva. Então, não é porque é adolescente que ela não pode ter informação sobre métodos anticoncepcionais, respeita a orientação sexual dela, também pode eventualmente sofrer com recusa ou negligência por parte de profissionais da saúde. E abrindo só um parênteses, Marcos, se me permite, é só para mencionar e deixar isso bem claro, que quando se fala desses direitos dos pacientes, não é uma postura contrária aos profissionais da saúde, não, pelo contrário, é dotando de segurança jurídica esses profissionais que a gente vai garantir que a autonomia dos pacientes vai ser respeitada. Então, é preciso um esclarecimento em relação aos direitos da saúde e principalmente da mulher, mas para que os profissionais de saúde também estejam muito também esclarecidos e aptos para atenderem às solicitações de autonomia desses pacientes. Professora doutora Renata Oliveira, falamos aqui sobre vários direitos. Agora, é importante que as mulheres também tenham, não só as mulheres, mas como aqui a gente está aqui falando aqui especificamente das mulheres, elas tenham coragem de também exigir e cobrar que os seus direitos sejam garantidos, né? A gente sabe que, infelizmente, existe muita fragilidade ainda do ser humano ele sabe que tem direito, mas às vezes tem medo, às vezes acaba se intimidando, né, ao cobrar esses direitos. O projeto também nasce com essa intenção de encorajar as mulheres a cobrar realmente, exigir que os seus direitos sejam respeitados? Sim, porque até quando a gente fala em coragem, qual é o contrário de coragem? É covardia. Então, a covardia não se aplica aqui. Eu diria que as mulheres que se sentem inseguras para buscar a efetividade dos seus direitos, na verdade, elas têm um certo trauma. Então,
acaba por confessar uma deficiência no nosso sistema jurídico, justamente nesse plano de eficácia. Se elas tivessem essa crença tão grande de que os direitos são efetivos, de que realmente serão respeitados e que elas vão ter essa segurança, essa falta de iniciativa, vou falar assim, ela seria diminuída e, quiçá, no mundo ideal até acabada. Então, nosso projeto é, primeiro, para cientificá-las de que os direitos existem. Segundo, mostrar pelo menos o caminho inicial, a quem e como recorrer, e aí, no futuro, mudarmos esse cenário por meio também dos outros projetos que se sucederão. Eu quero que agradecer a sua participação, parabenizar pelo projeto, né? E quem quiser conferir ele nas redes sociais, como é que faz? Perfil do Instagram, Direito da Saúde da Mulher. Direito da Saúde da Mulher. Lá no Instagram, existe na biografia, um espaço para o link. Neste link, ao clicar, vocês terão acesso a todos os panfletos. Então, poderão baixar no formato de PDF e distribuir. Nossa intenção com esse projeto é a difusão dos conhecimentos relacionados à saúde da mulher, principalmente entre as crianças, adolescentes e mulheres do seridó. Mas alguns deles, inclusive, se aplicam a todo o Brasil, porque estão mais genéricos. Então, que façam bom uso, que reproduzam, que distribuam, e que, se você é mulher e em algum momento você vir algum direito seu da saúde sendo violado, que você vá lá para a última aba do folder e veja como você pode inicialmente se socorrer. Este é o nosso objetivo. Professora Renata, obrigado pela sua participação aqui. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Gostaria apenas de agradecer esse espaço, agradecer a parceria, repetindo, do professor Oswaldo, das discentes Ana Cláudia Yandeara, Jardel e Leandra, da professora Sandra, que é a nossa diretora de centro, que vem tanto nos ajudando, e de todos que nos ouvem hoje. Meu muito obrigado.